Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos ao Senhor, porque Ele tem nos dado tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos meditar e dar continuidade na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, desta feita, capítulo 2, versos 17 a verso 21. Mas antes de nós iniciarmos, vamos ter uma breve oração, rogando ao Senhor por iluminação da sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos reunidos e podermos ouvir a tua voz. Sermos consolados, confortados, esperançados por tua palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, certamente você já passou por uma situação em se desfazer de algo muito precioso na sua vida. No seu sentido material, no seu sentido afetivo, isso faz parte da nossa vida. Algo que tinha muita utilidade em um determinado momento, mas que ao passar do tempo, aquilo não mais tem nenhuma utilidade. Bem, quando nós chegamos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e ele está, para este texto que nós vamos trabalhar, repreendendo, admoestando Pedro e falando acerca da justificação pela fé, ele não vai anular a lei ou desprezar a lei. Ele não vai desqualificar a lei, mas ele vai, na verdade, apontar o sentido e o propósito da lei. Ou seja, que a lei, ela vislumbrava, a sua finalidade estava em Cristo Jesus. Então, a partir do verso 17, nós vamos então agora ler o texto, explicando, ele vai assim dizer: mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Aqui, então, ele se utiliza de uma retórica para se dizer da seguinte forma: ora, se nós não estamos adotando a circuncisão e estamos em Cristo, logo então é Cristo ministro do pecado, ou seja, ele é conivente com este pecado, porque se é necessário a circuncisão, então não há suficiência em Cristo. E logo, se eu estou em pecado por não ser circuncidado, logo Cristo, então, ele é conivente com este pecado. E é claro que ele está se utilizando da retórica, e a resposta óbvia é não. E então ele vai dizer, continuando, certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, a vinda de Cristo, ela destruiu, no seu sentido, a lei cerimonial. Não há mais propósito para a existência, para a prática da lei cerimonial, porque a finalidade da lei é o próprio Cristo. E se eu construo, ou se eu retorno a esses pilares da lei cerimonial, logo eu estou fazendo isto para a minha própria condenação. Ora, por quê? Porque a lei por si só, ela não salva. A lei por si só, ela não regenera. A lei por si só, ela não transforma. No verso 19, ele vai assim dizer: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, porque eu morri para a lei mediante a própria lei. Ou seja, a lei não mais tem domínio sobre mim, a lei não tem mais poder sobre mim. E que poder é esse? O poder
condenatório. Porque, ora, então agora eu estou crucificado com Cristo, eu morri juntamente com Cristo. Há uma novidade de vida. Estou crucificado com Cristo. No verso 20, ele vai assim dizer: logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele então fala a respeito acerca da obra da redenção, ou seja, Cristo me redimiu. Conquanto a lei ela seja de fato um aspecto que revele o caráter de Deus, o ser santo do Senhor, a lei não é fonte redentiva, a lei não é redenção. E aqui ele não está desqualificando a lei, desprezando a lei, ou colocando a lei como sendo algo pecaminoso. Mas ele está dizendo que a lei por si só não é suficiente para trazer o homem à salvação. Por fim, então, ele vai nos dizer no verso 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se a justiça é mediante a lei, morreu Cristo em vão. Ora, pois se então eu posso ser justificado perante Deus mediante a prática da lei, logo, com que propósito então Cristo morre? Ou seja, o fator substitutivo daquele que é perfeito não tem nenhum sentido se porventura eu tenho possibilidades meritórias de conquistar a salvação. Percebe, meus irmãos, que é algo precioso para nós pensarmos acerca, não que há um combate entre lei e graça, mas que a graça do Senhor nos alcançou a tal ponto de que a lei, que é santa, que é pura, que é perfeita, não mais nos condena, porque Cristo cumpriu a própria lei. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar encerrando este momento mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque podemos, ó Senhor, enxergar a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Sabemos, ó Deus, que a Tua lei é boa, perfeita e agradável, mas também sabemos que a finalidade da lei é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós vivemos não pelos méritos da carne, mas nós vivemos por fé, e por fé no Teu Filho. Obrigado, Senhor, é assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.